Olá, queridos alunos do Integral Colégio de Curso. Aqui com vocês o professor Jusciliano de Matemática e estamos aqui para mais uma aula, certo? Nesta aula abordaremos o conteúdo de monômios, tá certo? Então, pessoal, monômio é uma expressão algébrica com um único termo, certo? Esta é, na verdade, a definição de monômios, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês um pequeno exemplo e desta situação eu vou pedir o seguinte, né? Vamos fazer isso juntos, né? Na verdade, determinar o volume desse paralelepípedo, por exemplo. Então, para determinar o volume desse sólido, a gente tem que multiplicar as três dimensões, né? Comprimento vezes largura vezes altura. Então, a gente vai fazer isso agora, pessoal. Então, percebam, 2x vezes y vezes 3e. Eu vou multiplicar isso aqui tudinho, pessoal, né? Eu fazendo essa multiplicação, eu vou obter um resultado, né? Que representa o volume deste sólido, certo? Então, aqui, ó, vai ficar 2x vezes y vezes 3c, certo? Se eu for analisar a situação, o comprimento aqui, ó, ele é um monômio, né? Se eu for considerar a largura aqui, ó, também é um monômio. E a altura, né, também é outro monômio, tá certo? A gente vai multiplicar esses três valores aí. E vamos lá. Ah, professor, mas não apareceu nenhum valor aqui na frente do camaradinha y. Mas a gente já sabe, né? Eu já comentei com vocês em outras aulas que quando não aparece valor aqui, no caso do coeficiente, né, o valor dele vai ser representado por 1. Então, é como se eu fizesse aqui, ó, 2 vezes 1 vezes 3. Ó. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, que vai dar 6 de resultado. E as variáveis, né? X vezes y vezes z. A gente vai ter lá, ó, x, y, z. Do meu resultado, aqui, ó, 6xyz, esse resultado representa o volume do sólido que destacamos aqui como exemplo, né? E este exemplo também está no livro de vocês, vocês podem dar uma olhadinha depois. Mas percebam o seguinte, eu obtive, né, uma expressão algébrica com um único termo, certo? Um único termo aqui, ó, da situação. Mais à frente a gente vai perceber que esse termo ele tem características, né? Por exemplo, a gente vai ter que saber, né, quem é o coeficiente e quem é a parte literal, tá bom? Ó, vejam só, pessoal, o coeficiente é a parte numérica, né, que vem à frente das variáveis, das letras, né? E a parte literal são as letras, né? Então, do caso que a gente pegou anteriormente, né, que a gente resolveu aí, encontramos como resultado 6xyz, certo? O 6, ele representa quem? O coeficiente. A gente já destacou aqui em cima, ó, certo? O 6 representa o coeficiente, né? E as letras, né, as variáveis aqui, ó, x, y, z, representa quem? A parte literal. Então, eu posso dizer que um monômio ele vai ter duas partes, né? Ele é formado por duas partes. O coeficiente, que é a parte numérica, certo? E a parte literal, que são as letras, tá? É uma coisa bem simples, né? Espero que vocês tenham compreendido, né? Já que é uma situação bem simples de se compreender aí, tá? Eu também trouxe outra situação para vocês, que é com relação ao grau do monômio, certo? Grau do monômio. E também trouxe ainda
monômios semelhantes, certo? Bem, gente, com relação ao grau do monômio, o que é que a gente tem que fazer, né? A gente vai observar o monômio, tá? E desta situação a gente vai olhar somente para a parte literal. A gente vai considerar então a parte literal, certo? A parte literal, aqui ó. Então minha parte literal aqui foi x a y à quarta z ao quadrado. Aí pessoal, o que é que vai ser feito? O que é que tem que se fazer se uma questão vier pedindo? Por exemplo, assinale a opção que representa o grau desse monômio aqui, ó. Suponha que a gente tivesse essa problemática para a gente resolver, né? Uma prova. Eu teria que marcar aqui a opção, gente, né? Primeiramente, vamos saber o que é isso, né? Para depois a gente começar a julgar essa situação para uma questão. Então, percebam, de forma bem direta, o que é que tem que ser feito. A gente vai observar os expoentes, né, que a parte literal tem, né? De cada valor específico aí, né, de cada variável, a gente observa os expoentes e efetua a soma entre eles, certo? Então, eu vou pegar o expoente do x, eu vou pegar o expoente do y, eu vou pegar o expoente do z, tá? E eu vou ter que somar tudo, né? O meu resultado final aí vai representar o grau desse monômio, tá? Vamos ver na prática como é que fica. Então, ó, professor, qual é o expoente do x? Ah, o x não apareceu com nenhum expoente. Aí, é nessa situação que muita gente às vezes erra, né? Esquece que o x, no caso aqui do nosso exemplo, né, tem expoente 1, né? Toda variável, né, que aparecer aí, ah, professor, não apareceu o expoente dessa letra. Gente, quando não aparece expoente, corresponde a 1. Então, ó, a soma que tem que ser feita aqui, não. Expoente 1 daqui, mais 4 mais 2, certo? Então, ó, 1 mais 4 mais 2 vai resultar em 7, né? Então, eu teria apenas que fazer a soma aí, ó, de 1 mais 4 mais 2. Então, ó, vai dar 7, né? Então, esse monômio aqui, ele é do sétimo grau, tá? Tá certo, pessoal? Sétimo grau, porque a soma dos expoentes da parte literal resulta em 7. Então, ele é do sétimo grau, né? Pronto, agora a gente tem ainda a parte de monômios semelhantes. Vamos explicar rapidinho também o que são monômios que são semelhantes. Monômios semelhantes, pessoal, são aqueles monômios que possuem a mesma parte literal, certo? Meu exemplo que eu coloquei aqui, ó, coloquei 4xy e coloquei também menos 2xy, né? Aqui, ó. Se eu for analisar ambas as situações e se eu não tivesse a compreensão, se o professor não tivesse me falado ainda que monômio semelhante é quando tem a mesma parte literal, né? Olhando assim visualmente, eu poderia concluir que eles não são semelhantes. Mas o que vale salientar aí, né, que eu tenho que olhar somente a parte literal desses monômios aqui. Se por um acaso eles tiverem a mesma parte literal, né, inclusive os mesmos expoentes, eles são monômios que são semelhantes, tá certo? Então aqui, ó, xy é semelhante com xy. Inclusive seus expoentes, no caso um daqui e um daqui, ó, no outro também está a mesma coisa, né? Então posso considerar que os monômios aí, né, considerados são monômios que são semelhantes, tá bom? Então o que eu destaquei para esta aula foi somente essa pauta, né, desses conteúdos, né, que está no livro de vocês. Como bem vocês podem
ver, né, qualquer coisa, né, qualquer situação de dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Aí, pessoal, estou deixando como atividade para vocês, lá do livro didático de vocês aí, ó, a página 6 e a página 7, tá? Aí vocês podem me enviar isso aí até às 18 horas, tá? Até às 18 horas de hoje, tá certo? Então se organizem com relação a isso. Vocês sabem que a prática, né, é bastante importante, né? Para você aprender, né? Então, pessoal, é isso, tá? Fiquem com Deus. Até uma próxima aula.